Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da Unicamp sobre cálculos químicos, onde nós vamos fazer a análise desse gráfico aqui, ver se tem algum dado inconsistente nesse gráfico aqui, ok? Mas antes de irmos para a resolução da questão, já clica no joinha aqui embaixo, inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal e clique no sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Agora sim, vamos lá. Bom, a questão é a seguinte. Imagine-se como um dos coautores de um trabalho científico sobre a capacidade de dessalinização de fibras de carbono poroso, abreviado de PCF, que vem do inglês. Ao revisar os dados da pesquisa, você observa que os resultados apresentados no gráfico a seguir estão consistentes para o cloreto de magnésio e para o cloreto de cálcio, do ponto de vista do conhecimento químico. Então, ele está falando que esses dois compostos, o cloreto de magnésio e o cloreto de cálcio, os dados estão corretos. A relação em miligrama para milimol está correto para esses dois cloretos, o de cálcio e o de magnésio. Porém, pelo que dá para entender, como ele afirma que esses dois estão corretos, talvez o cloreto de sódio ou o cloreto de potássio pode ser que tenha algum erro ou não. E é isso que a gente vai confirmar refazendo os cálculos desse gráfico de barras. E aí, continuando, indo aqui pelas alternativas, nós temos. No entanto, você também observa no gráfico que a apresentação dos dados está. Ele fala inconsistente para o cloreto de sódio, consistente para o KCl, ou inconsistente para o KCl, mas consistente para o cloreto de sódio, inconsistente para os dois ou consistente para os dois. E aqui ele dá as massas molares do sódio, do magnésio, do cloro, do potássio e do cálcio. E aí a gente vai ter que fazer a análise. Então, como ele fala lá, para esses dois cloretos do grupo 2, a correlação está correta entre o número de mols e a massa. E aí ele fala para a gente confirmar os dados para o cloreto de sódio e para o cloreto de potássio. Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai ter que ver aqui a ideia do gráfico. Primeira coisa quando tem um exercício de gráfico é analisar o que se trata nos eixos. Aqui vamos dar uma olhada no eixo Y. Nós temos aqui dois eixos Y aqui. Então, esse eixo da esquerda, ele coloca a capacidade de dessalinização em miligrama por grama. E aqui, a capacidade de dessalinização em milimol por grama. Então, a gente tem que as barras cheias, elas são em unidade de miligrama por grama. E as barras que têm essas linhas inclinadas, nós temos aí a unidade de milimol por grama. Então, nós vamos ter que fazer a correlação. Se essa quantidade de cloreto de sódio, que a gente vai pegar aqui pelo eixo Y, da esquerda, porque ela que é a miligrama, então vamos pegar essa quantidade de cloreto de sódio em miligrama e ver se corresponde à quantidade de milimol de cloreto de sódio. Então, quando a gente pegar aqui, a gente vai pegar o valor de cloreto de sódio em miligrama. E aí, quando a gente obter o valor em mol, a gente vai rebater no eixo Y, só que o eixo Y dá à direita, porque aqui é onde a gente tem a unidade de milimol. Então, a gente vai fazer isso tanto para o cloreto de sódio, quanto para o cloreto de potássio, porque ele fala que esses dois dados aqui, eles estão corretos. O que a gente precisa analisar é esses dois cloretos aqui de cátions do grupo 1, que é o Na+, e o K+. Então, como a gente tem aqui, a gente vai pegar os dados em massa, nós vamos querer descobrir o valor em mol para ver se bate a correlação. Então, a gente vai pegar aqui, a gente quer que sobre o mol como unidade, para ver se vai bater essa quantidade em grama, vai equivaler a essa quantidade em mol. Então, eu quero que sobre a unidade de mol. Então, o valor que vai em cima vai ser o mol, porque eu quero que sobre o mol, depois a gente transforma para milimol, tá certo? Então, o que a gente sabe? Que 1 mol de cloreto de sódio equivale a 58,5 gramas. Por quê? Porque o sódio tem uma massa de 23 gramas e o cloreto 35,5 gramas. Então, 23 com 35,5, isso vai me dar 58,5 gramas de
cloreto de sódio. Então, lembra que 1 mol equivale à massa molar. Se a massa molar do cloreto de sódio é 58,5, isso equivale a 1 mol. Como eu quero que sobre mol, o mol fica no numerador, ok? Então, é isso que a gente vai colocar aqui. E a gente precisa, como a gente quer que cancele a grama, a massa, eu preciso ter uma massa no numerador também, para que massa cancele com massa e me sobre só apenas 1 mol. Então, o que nós temos aqui? Miligrama de cloreto de sódio. Então, quantas miligramas eu tenho? 30 miligramas. Então, eu sei que 1 mol é 58,5 gramas. E aí, lembra que aqui está em miligramas. Então, eu tenho que transformar isso aqui para gramas. Então, eu sei que se tem miligramas, é só eu colocar 30 vezes 10 a menos 3 grama. E aí, eu fiz a conversão. Ok? Então, eu tenho aqui que 1 mol é 58,5 gramas. Então, eu preciso cancelar essa grama porque eu quero que sobre 1 mol. Então, eu vou multiplicar por quem? Por 30 vezes 10 a menos 3. Então, como que eu cheguei nesse valor aqui? Se alguém quiser confirmar. Bom, eu sei que 1 grama são 1000 miligramas. 1 grama são 1000 miligramas. Então, 30 miligramas é igual a quanto? Bom, posso cortar aqui um zero aqui com um zero aqui. E aí, 100 é a mesma coisa que o quê? 100 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a segunda. Quando eu mando esse 10 a segunda para cima, ele vai como 10 a menos 2. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 2, que seria 0,03, né? Porque é um zero, então eu posso colocar esse zero. E aí, eu tenho aqui, ó, a vírgula está aqui, ando 1, 2, 3. Isso aqui dá 30 vezes 10 a menos 3 grama, que é o valor que a gente colocou aqui, tá certo? Então, se você pegar direto, 3 dividido por 100 vai dar 0,03, que é o que a gente tem aqui também. Então, isso que eu falei, se tem 30 miligramas, já pode colocar 30 vezes 10 a menos 3. Se fosse 100 miligramas, 100 vezes 10 a menos 3. 1 miligrama, 1 vezes 10 a menos 3. E aí por diante, ok? Não tem segredo. E aí fazendo essa multiplicação e dividindo por 58,5, a gente chega nessa número de mols de cloreto de sódio. Tá? Só que lembrando que aqui está em mol e aqui nesse eixo está em milimol. Então, para eu transformar isso aqui para milimol, eu vou andar 3 casas para a direita. Então, a vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2, 3. Isso aqui vai me dar 0,51 milimol de cloreto de sódio. Certo? Então, essa daqui é a quantidade de matéria, o número de mols de cloreto de sódio que eu tenho aqui em 30 miligramas. Tá certo? E a gente tem que agora ver se isso está correto. Então, o 30 miligramas está aqui. E aí, como eu falei, o eixo do milimol é o eixo da direita. Então, eu pego aqui e puxo uma linha para ver se essa quantidade é equivalente. Então, aqui eu tenho 0,5, aqui eu tenho 0,6, então aqui seria 0,55. Então, está coerente, ó, 0,5, 0,51. Então, para o cloreto de sódio, essa correlação aqui está correta. Então, não preciso refazer esses dados para esse cara. Esse cara ele já afirmava que essa correlação estava correta. Então, agora a gente precisa analisar aqui o KCl para ver se ele está correto. E aí vai casar com uma das alternativas. Então, a alternativa que fala que a correlação para o cloreto de sódio está correta, pode ser uma alternativa correta. A que fala que o cloreto de sódio está inconsistente, eu já posso eliminar essas alternativas. Ok? Então, a gente vai fazer agora a mesma coisa para o cloreto de potássio. Então, para o KCl, o que a gente vai fazer? Novamente a mesma ideia. A gente vai conferir se essa quantidade aqui em miligramas é equivalente a essa quantidade aqui em milimol. E aí a gente vai, mesma coisa, vamos puxar aqui o valor para pegar a correlação. Então eu sei que 1 mol de cloreto de potássio vai ser a massa molar dele. Então, como eu falei, a gente vai puxar a correlação aqui. Aqui é 35, aqui é 30, aqui é 32,5. Então, aqui vamos colocar 32. Então, vamos pegar aqui 1 mol. Aí o KCl, ele dá aqui a massa molar do potássio é 39 gramas. A do cloreto é 35,5. E aí, somando aqui, isso me dá 74,5 gramas de cloreto de potássio, é a massa molar dele.
Tá? Então lembra que o mol está para a massa molar. O mol é igual a massa molar, que é igual ao número de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. E aí, vou multiplicar por quanto aqui? Aqui a gente multiplicou por 30 vezes 10 a menos 3. Bom, aqui a gente vai multiplicar por 32 vezes 10 a menos 3, porque é miligrama. Então, 32 vezes 10 a menos 3, porque aí, da mesma forma que o grama cancelou com grama, me sobrou mol, aqui também grama me cancela com grama, e eu quero que me sobre mol, porque eu quero ver se essa barra equivale a essa quantidade aqui em milimol que a gente vai puxar para cá. Ok? Então, fazendo essa multiplicação e dividindo por 74,5, a gente chega em 0,00046 mol. Como aqui está em milimol, vou transformar para milimol. E aí, para transformar para milimol, eu vou andar 0,3 casas para a direita. Então, a vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2, 3. Isso aqui vai me dar 0,46 milimol de cloreto de potássio. E aí, a gente vai, justamente, novamente, colocar as linhas para ver se a equivalência está correta. Então, aqui, os 32 miligramas equivalem a quanto? 0,46 milimol. E aí a gente vê que aqui na barra está dando, ó, está acima do 0,5. E aí isso aqui está errado. Para o cloreto de potássio, esses 32 miligramas equivalem a 0,46 milimol. Então, se a gente puxasse, então aqui é 0,45, ó. Então, esse 0,46 ele teria que ser mais ou menos aqui, ó. Então essa barra ela tinha que vir até aqui. Então essa parte aqui, ó, para o cloreto de potássio, ela está errada, porque ele está dando aqui, ó, em torno de 0,53, 0,54. Então isso aqui está fora. Então o erro está no cloreto de potássio. Esse gráfico tem que ser refeito e aí a barra vai ficar mais ou menos até essa altura aqui. Esse excedente aqui ele tem que sumir, porque isso aqui está errado. Tá certo? Então, o cloreto de sódio estava certo. A gente viu que os 30 miligramas equivaliam a 0,51 milimol para o cloreto de sódio. E aí, o que está errado é para o cloreto de potássio, onde os 32 miligramas de cloreto de potássio equivalem a 0,46 milimol. Então, isso aqui é o 0,45, 0,46 é mais ou menos aqui. Então, essa barra aqui ela está com excesso, está mais a quantidade de cloreto de potássio que é a relação que a gente tem, tá certo? Então, o que a gente vai procurar nas alternativas é justamente isso. É consistente para o cloreto de sódio, sim. Para o cloreto de potássio, não. Inconsistente para os dois está errado, porque para o cloreto de sódio ela está consistente. Inconsistente para o KCl, mas consistente para o cloreto de sódio. Isso aqui está correto. E aí, inconsistente para o NaCl, isso aqui está errado. Então, logo de cara, que a gente já conseguiu eliminar. Ele fala inconsistente para o NaCl, a gente eliminava logo de cara, a gente fez o primeiro cálculo. E aqui, inconsistente para o NaCl, também a gente já eliminava logo que fez o primeiro cálculo. Então, a gente ia ficar entre a B e a D. E aí, a gente confirmou que a alternativa correta é justamente a alternativa B, onde está inconsistente para o KCl e consistente para o cloreto de sódio. Tá certo? Então, uma questãozinha da Unicamp, bem bonita, né? Você faz análise de um gráfico, tudo, e confirma se aqueles dados estão corretos ou não. Então, alguém acabou errando aí na hora de passar os dados aí para o Excel para montar esse gráfico. Tá certo? Ou para algum outro programa, por exemplo, como o Origin, para montar aquele gráfico lá. Beleza? Então, uma questãozinha da Unicamp. Tranquilinha, era só você enxergar, né? Mas talvez o mais diferente do que você tem por aí é você fazer a interpretação daquele gráfico, mas você vê a correlação que você vai ter, que é a miligrama, e o eixo Y, que é o milimol. Tá? Mas não tenha nada demais nessa questão, mas achei ela interessante por causa mesmo da análise do gráfico. Me digam aqui nos comentários se vocês conseguiriam fazer essa questão de forma bem tranquila ou não. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!